Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy, e o vídeo de hoje acaba sendo polêmico, né? Afinal de contas, o Vasco quer enfrentar o Flamengo pela semifinal do Campeonato Estadual, do Campeonato Carioca, no estádio do Botafogo, no estádio Newton Santos, não querendo fazer esse jogo no Maracanã. Pois então, vamos falar sobre isso. O Vasco estaria fugindo do Maracanã para enfrentar o Flamengo? Que sentido faz isso? Que sentido isso faz? É traição com a sua própria história? Enfim, vamos lá. O Vasco da Gama, primeiro, ele queria jogar em São Januário. E, na minha opinião, dentro de um mundo ideal, o Vasco da Gama é legítimo e deveria de conseguir fazer o seu jogo onde ele bem entender, na sua casa, em São Januário. Ele tem o seu estádio e ele poderia e deveria jogar em São Januário. Contudo, existe uma constatação. A critério de segurança, e aí é aquilo, né? A partir do momento que o órgão de um serviço público não consegue, né, garantir a segurança para a sociedade, para a realização de um evento, e se coloca em risco, isso realmente é verdade, primeiro a gente tem que admitir um enorme, né, problema, uma enorme falência que a gente tem na sociedade. A gente não consegue conviver com a diferença, seja ela pelo time que você torce. Se você usa listras vermelhas e pretas ou se você usa uma lista transversal. Cara, isso é um enorme absurdo. E que, de fato, é o que a gente vê no dia a dia. Então, infelizmente, por segurança, imaginar ter 50% de rubro-negros e 50% de vascaínos dentro do estádio de São Januário, há um risco, de fato, de segurança. Então, com isso, não pode ser realizado. Infelizmente, porque seria muito legal a gente ver Vasco da Gama e Flamengo no estádio de São Januário. E aí, com isso, você vai para uma norma natural. Maracanã, não é isso? Vasco da Gama e Flamengo no Maracanã? Não. Não. O Vasco da Gama estaria, em aspas, fugindo do Flamengo no estádio do Maracanã, querendo ir para um outro estádio. Que estádio é esse? O estádio do Botafogo, casa do Botafogo, estádio Newton Santos, né? No Engenhão, né? Cara, na minha opinião, um enorme absurdo e até uma traição, em aspas, com aquilo que se tem do clássico dos milhões. Você sabia que o Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, é o único clássico que conseguiu colocar mais de 100 mil torcedores por mais de 44 jogos? Cara, a gente está falando de quase 50 clássicos com mais de 100 mil pessoas e muitos desses clássicos divididos, cara. 50% da torcida do Flamengo, 50% da torcida do Vasco. É evidente que hoje, em 2025, a distância técnica para Flamengo e Vasco ela é muito grande. E é com isso que o Vasco e a direção do Vasco deve se preocupar. A distância está grande. O que a gente pode fazer para essa distância ser encurtada? Onde administrativamente a gente tem que melhorar? Onde tecnicamente a gente tem que buscar recursos para essa distância diminuir? Não tentar criar atalhos para você fingir essa distância. Eu acho que acaba sendo até, cara, uma traição à história do Vasco com o Maracanã. Infelizmente, a critério de concessão, de assinaturas de contrato, o estádio do Maracanã já está distante do vascaíno. Isso é um fato, isso é uma constatação. Por mais que o Vasco queira realizar jogos no estádio do Maracanã e talvez tente até judicialmente, aí tem que passar por um processo, existe um enorme imbróglio, infelizmente houve um distanciamento por N motivos, né, de concessões, etc., do Vasco no Maracanã. Mas existe uma ligação da história do Vasco da Gama com o estádio do Maracanã e que o próprio Vasco, ele não pode passar a impressão, sobretudo para os jovens torcedores, de distanciamento. Porque o Maracanã já foi, em grande parte da história do Vasco, como casa do Vasco. E hoje, casa ou segunda casa do Vasco da Gama. As principais conquistas do Vasco, elas foram construídas dentro do estádio do Maracanã. O Vasco ganha o Campeonato Brasileiro de 74 no Maracanã. Primeiro clube carioca a vencer o Campeonato Brasileiro desde aquele regulamento de 1971. Né? E depois acabou tendo algum revisionismo na história. Mas o Vasco ganha em 74 no Maracanã. O Vasco ganha em 1997 no Maracanã. O Vasco ganha o Campeonato Brasileiro, a Copa João Avelange de 2000, no estádio do Maracanã. Ela era para ter sido feita, né, no estádio de São Januário, teve um problema, o jogo foi adiado, depois passou, foi para o Maracanã, mas não importa. O estádio do Maracanã tem uma história paralela ao Vasco. E o Vasco querer jogar no estádio Newton Santos, uma semifinal que ele tem por sua história, jogar no estádio Maracanã, para quê? Fugir, em aspas, ali do Flamengo, porque o Flamengo estaria jogando no seu campo.
Entre vários desses motivos estaria que o Flamengo conhece mais o gramado do Maracanã. Isso teria uma certa, né, coerência se o gramado do Maracanã fosse um gramado sintético, por exemplo. Existe uma certa incoerência nessa escolha do Vasco e que, infelizmente, abre precedentes que o Vasco está, em aspas, fugindo. Até mesmo fugindo do óbvio, fugindo da história. Se o estádio do Maracanã fosse de gramado sintético, o estádio de São Januário, gramado sintético, o estádio do Maracanã, grama natural, e o estádio Newton Santos, de grama sintético, assim como o gramado do São Januário, faria total sentido essa escolha do Vasco. Afinal de contas, ele está, né, acostumado a jogar no gramado sintético. Isso teria, né? Ou se o Maracanã fosse gramado sintético e o estádio de São Januário e o estádio Newton Santos não fosse, também teria total sentido. Afinal de contas, o teu time está, né, mais acostumado, né? Ele está ambientado a uma diferença, existiria ali uma diferença. Mas não. Você está saindo da grama natural, que é a mesma que tem no seu estádio, e vai para um outro estádio de gramado sintético. Então não existe não existe isso. Não é coerente. E, além disso, tem um capítulo recente que fortalece ainda mais e pega muito mal essa escolha do Vasco, é que recentemente tivemos, né, cara, algumas manifestações de alguns atletas que foram ali contra, né, o gramado sintético, compartilhando, né, ali uma manifestação muito negativa sobre o gramado sintético, falando que futebol não é em gramado sintético e tal. E entre vários desses jogadores importantes para o futebol brasileiro, e a gente está falando de vários jogadores, a gente está falando de Neymar, Alan Patrick, Lucas Moura, Gerson, vários atletas, o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho, jogador do Vasco, foi um dos atletas a se manifestar contra o gramado sintético. Aí vejam bem, imaginam só, você tem o Felipe Coutinho, que é um jogador muito importante pro Vasco, ele é a cara ali desse Vasco, por mais que talvez tecnicamente não esteja, né, sendo, mas o Felipe Coutinho tem um peso, né, pro Vasco, ele acaba de se manifestar indo contra. Teoricamente, por mais que seja ali uma pessoa física, a instituição, ela não tá, né, mas você tem ali existe uma, né, é impossível você não associar. É o Felipe Coutinho do Vasco, né? Já se fala por si só. E aí o Vasco vai e escolhe, dias depois, um gramado sintético como opção. Em outras palavras, ele diz assim, não, peraí, Felipe, não tem nada a ver isso aqui, vambora, a gente precisa... Eu acho extremamente equivocado. Eu acho que se essa distância ela tá grande, se o Vasco hoje está se colocando como inferior tecnicamente, ele é inferior, isso é um fato. Mas o futebol, ele te dá possibilidades. Quantas e quantas vezes tivemos um Flamengo e Vasco da Gama no Maracanã, onde poderia ser apontado com tranquilidade e até com disparate técnico, tático, de momento, quem iria ganhar, e nós não fomos surpreendidos. Então eu acho que, de uma certa forma, essa decisão do Vasco, ela vai contra a sua história, ela vai contra ao torcedor mais jovem, pois ele implica num afastamento ainda maior desse torcedor com o Maracanã, e passa uma falsa impressão de que o Maracanã é um ambiente estranho à história do Clube de Regatas Vasco da Gama, o que, na minha opinião, é um enorme equívoco dessa direção do Vasco. Ainda não sabemos onde vai ser realizado esse jogo. Agora, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, se não pode ser realizado na casa do Vasco, por uma questão, né, pública, lamentamos, mas é Maracanã. O clássico dos milhões é no Maracanã. Um grande abraço a vocês, estamos juntos, a gente se cuida e valeu!